Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguimos com o estudo do grande livro, do grande desconhecido do Padre Antônio Rui Marim. O tema que nós iremos continuar a falando é o Espírito Santo em nós. Agora nós iremos dizer sobre a inabitação trinitária na alma. Vamos aprender, vamos estudar para viver um Pentecoste pessoal. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria nós estarmos aprendendo sobre o Espírito Santo. É uma alegria estar aprendendo aquilo que Ele pode fazer em nossas almas. É a alegria de estar caminhando para um Pentecoste, mas não vivido de uma forma exterior, mas interiormente, vendo aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nossas almas. Um dia, uma menina ainda pequena, já santa, hoje santa da igreja, chamada Santa Elizabeth da Trindade. Ela estava pequenininha e ainda, na sua infância, para adolescência, e ela foi no Carmelo. E a madre perguntou para ela assim: "Você sabe o que significa o seu nome?" E ela disse: "Não, madre, eu não sei o que significa o meu nome." Então a madre disse: "O seu nome significa Casa de Deus." A madre, sim, errou o significado do nome de Elizabeth. Na verdade, Casa de Deus é Betânia ou Betel, mas não errou aquilo que seria a missão dela como santa na igreja. Todo santo traz uma missão para nós. E a missão dela era nos ensinar que nós somos habitados. Era e é nos ensinar que nós somos habitados por Deus. Deus mora dentro do nosso coração. Um dia, ainda sem entender aquilo que era a inabitação trinitária, que é o que nós vamos estudar com o livro agora, hoje, sobre a inabitação trinitária, ela não sabia o que era. E ela falou assim para o confessor dela: "Olha, eu me sinto habitada por Deus." Parece loucura, né? Ela falava pro diretor espiritual dela: "Parece loucura, eu me sinto habitada por Deus." E então o padre explicou para ela como ela realmente carrega nela a Santíssima Trindade, depois que ela é batizada e é criada em nós um ambiente espiritual, e aí Deus vem morar dentro de nós. Ela conta nos seus escritos que quando descobriu isso, ela queria que o padre parasse de falar, para que ela prestasse atenção somente naquele que habita dentro do seu coração. Você já pensou isso, irmão? Você já pensou isso, minha irmã? Prestar atenção naquele que fala dentro do nosso coração. Eu faço essa introdução com essa santa, conhecida como Santa Elizabeth da Trindade, para que ela interceda por nós hoje, para que nós possamos realmente entender e poder amar aquele que está dentro do nosso coração. Todo conhecimento, ele é pressuposto de um amor. De um amor. Eu conheço para amar melhor a Deus. E uma vez sabendo que Ele está aí e mora dentro do meu coração, meu irmão, a cada momento nós vivemos aquilo que dizemos na missa. Corações ao alto, corações unidos a Deus. Mas na verdade, é aqui dentro do fundo da alma nossa que Deus fez um céu para habitar, que é ali a isso que nós chamamos de inabitação trinitária. Vamos ver o que o padre vai nos ensinar, o padre Rui Marim. Ele vai dizer assim: "Porém, essa realidade criada que é a graça santificante", o que nós estamos estudando, nós falamos, nos outros estudos que sobre a graça santificante. O que é essa graça santificante? E ele está dizendo assim: "Porém, essa realidade criada por Deus", nós dizemos que só Deus podia criar essa graça santificante dentro da nossa alma. Agora, ela leva sempre consigo, inseparavelmente, outra realidade absolutamente divina e incriada, que não é outra coisa senão o próprio Deus, o unitrino, que vem inabitar
no fundo de nossas almas. Essa graça, esse ambiente sobrenatural que Deus cria em nós, é para que Ele possa vir fazer morada dentro do nosso coração. Talvez então, sabendo que essa graça santificante, ela traz para nós a presença de nosso Deus. Ele fala assim, olha, ele fala assim sobre a questão da existência. E ele fala assim, a inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo é uma das verdades mais claramente manifesta no Novo Testamento, né? Falando sobre aquilo que é real, aquilo que existe. Ele fala, as Sagradas Escrituras dão prova de que Deus mora dentro de nós. E ele diz assim, João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada, na habitação trinitária. Se nós pegarmos aí então 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, isso é, sois vós. Nós somos templos de Deus. Então, existem outras inúmeras passagens que nos dá a prova da existência, da realidade de Deus que existe dentro de nós. A própria Sagradas Escrituras está falando isso para nós. Deus habita dentro do nosso coração, está dizendo as Sagradas Escrituras. E ele diz assim, também os santos padres, por exemplo, como Santo Agostinho, que vai falar sobre a Santíssima Trindade, também fala da inabitação trinitária. Então a igreja, através da sua tradição e através das Sagradas Escrituras, vem nos dizer sobre a existência, sobre aquilo que é real. Deus habita em nossos corações. E na questão da natureza, como isso que se dá na natureza. Aí ele fala, pode-se distinguir, com efeito, até 5 presenças de Deus completamente distintas. Existem 5 formas de Deus estar presente aí. E ele fala assim, primeira presença, ele fala presença pessoal e hipostática. O que é essa presença hipostática? Ele diz, é a presença própria, exclusiva de Jesus Cristo, homem. Veja, Cristo, né? A presença de Cristo na terra é Deus que se faz carne e habita entre nós. Essa é a primeira presença que ele está dizendo. A pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele contém nele 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Com a natureza divina, Deus entra, o Deus que vive fora do tempo, entra no tempo presente, no tempo contado no relógio. Deus encarna o Verbo e vem habitar no meio de nós. Primeiro tipo de presença se chama hipostática. É a humanidade de Cristo unido perfeitamente à divindade daquilo que ele é mesmo, Deus. Segunda presença é a presença eucarística. Na Eucaristia, Deus está presente de uma maneira especial, que somente se dá a ela. É quando com as palavras divinas, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, usado pelo Padre na missa, em persona Christi, ele vai dizer, eis o meu corpo. Quando ele diz, eis o meu corpo, o aspecto está ali, é pão. Porém, não é mais pão, porque transubstanciou, a sua substância mudou e ele agora se tornou ali carne, presença de Deus no meio de nós. É a segunda presença, a presença eucarística.
A terceira presença que ele vai dizer é a presença de visão. Qual seria essa presença de visão? Essa seria a visão beatífica. É quando nós iremos no lugar onde Deus está, no céu, e poderemos vê-lo face a face, onde comprovaremos com os nossos olhos, pela visão beatífica, que Deus é real, de que Deus existe, de que Deus está presente, de que o alvo da nossa esperança é realidade. Nós não poderemos mais esperar, porque estamos vendo face a face aquele que nós cremos nele, né? Aquele que nós acreditamos nele. Então, a terceira presença é a de visão, a visão da glória, a visão da presença de Deus, estando na presença dele no céu. Quarta é a presença de imensidade. Um dos atributos a Deus é a sua imensidade, em virtude de qual Deus está realmente presente em todas as partes, sem que possa existir criatura ou lugar algum onde não se encontra Deus. Então, presença de imensidade, né? Deus está em todos os lugares presente. E ele está de três formas. Na questão ainda da imensidade, ele está de três formas. Por essência, né? Enquanto Deus está dando o ser a tudo quanto existe, sem descansar um só instante, de maneira parecida a uma usina elétrica que manda energia sem cessar e mantém acesa a lâmpada. A sua essência, ela é aquilo que sustenta todo ser que existe, né? Todo ser que está é sustentada por essa essência de Deus, né? Que vai mantendo, é como essa usina elétrica que deixa então a luz ligada. Deus, por essência, nos mantém, e isso é uma forma de presença por imensidade. Imensidade, a sua essência nos mantém. Ainda falando da presença de imensidade, segundo ponto, ele fala que é por presença. Enquanto que Deus tem continuamente diante de seus olhos todos os seres criados, sem que nenhum dele possa subtrair-se um só instante de sua visão divina. Aqui está dizendo que Deus, ele está em todos os lugares, enquanto Deus tem continuamente diante dos seus olhos todas as criaturas. Ele sabe de tudo, e porque sabe de tudo, ele está presente em todos os lugares, sondando todos os corações. Terceiro ponto, por potência. Enquanto que Deus tem submetidas ao seu poder todas as criaturas, como uma só palavra as criou, somente com uma poderia aniquilá-las. Criou e somente com uma poderia aniquilá-las. Com uma palavra criou e com outra palavra poderia aniquilar todas elas. Então, por nós existirmos, Deus, por sua potência criadora, ele também demonstra a sua presença. Nós falamos então, veja só, para recapitular, que, sobre a inabitação trinitária, que ela existe, ela está comprovada nas Sagradas Escrituras e também na Sagrada Tradição, sobretudo na vida de Santo Agostinho. Depois nós falamos sobre a sua natureza e de que Deus, de 5 formas, ele está presente. E falamos da presença pessoal hipostática, que é reservada à pessoa de Jesus Cristo. A presença eucarística, que é a transubstanciação da matéria, que foi a segunda. A terceira, a presença de visão, que é aquela que nós teremos quando estaremos diante de Deus. A presença beatífica, na visão beatífica. Depois a presença de imensidade, dividida em 3 pontos, por essência, por presença e por potência. E a quinta é aquela que nós iremos falar nesse vídeo aqui e também no próximo vídeo, para não delongar esse aqui, Ele vai falar sobre a presença de inabitação.
E ele diz: é a presença especial que estabelece Deus, uno trino na alma justificada pela graça. Ou seja, é a presença de Deus na alma sem pecado mortal, que vive então em estado de graça. É aquilo que nós começamos a falar da Santa Elizabeth da Trindade, onde ela se sentia habitada, porque também estava em estado de graça e podia então ter união com Deus. Veja só que lindo que nós aprendemos aqui, irmãos. Que coisa maravilhosa que o Padre Rui Marim, ao falar desse capítulo, o Espírito Santo em nós, vai falar da inabitação trinitária. Como é linda a nossa igreja, que nos ensina que Deus não está lá no céu tão longe, mas Ele está aqui, dentro do nosso coração, motivando-nos a viver com Ele, querendo que nós estejamos junto com Ele. Amém, meu querido? Nós iremos terminar esse vídeo da segunda-feira e na quarta-feira nós voltamos com outro vídeo e depois, para terminar a semana, na sexta-feira com mais outro vídeo. Nos acompanhe, obrigado por nos acompanhar. Tem feito bem a minha alma e eu acredito tem feito bem na sua alma também. Eu não sei se vocês têm acompanhado pelos dias que eu estou postando ou se têm acompanhado também esses vídeos que estou postando no YouTube em um outro momento, em uma outra oportunidade, mas eu sei que Deus vai atualizar esta graça deste momento, deste estudo na sua vida, da presença imensa de Deus em seu coração, acendendo uma chama viva de amor. Meu irmão, Deus abençoe. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.